Ok, paz seja com todos, amém? Eu gostaria de pedir logo no início desse vídeo que você pudesse se inscrever nesse canal, porque a cada inscrição que a gente recebe do canal, isso nos ajuda bastante. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Então eu te peço, contribua se inscrevendo nesse canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dê o like, você não paga nada por isso, tá bom? Se inscreve aí, dá o like, compartilha esses vídeos com outras pessoas em nome de Jesus, amém? Se inscreve lá, amém? Bom, eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês uma passagem que se encontra lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 5. Só que eu vou começar a ler do versículo 1 para contextualizar, amém? Diz assim, 1 Coríntios 5, versículo 1: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Versículo 3: eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amém? Bom, muitas pessoas, talvez você já esteja, você já ouviu, já assistiu o vídeo falando que Paulo entregou um homem a Satanás, não é isso? Tem vídeos por aí que você talvez já tenha ouvido isso aí. Mas eu gostaria de falar com cada um de vocês nessa noite que há um princípio básico que Paulo ele olhou e enxergou. Foi o princípio que Jesus usou. Jesus, no capítulo 18 de Mateus, versículo 15, ele diz: olha, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então Paulo usou esse mesmo princípio aqui de Jesus. Não, quando nós olhamos aqui e vê Paulo entregando um homem a Satanás, nós temos que entender e olhar e perceber que esse homem não precisava ser mais entregue a Satanás, ele já era trabalhador de Satanás, não é isso? Quando Paulo usa esse princípio que Jesus usou, é tão somente para dizer para a igreja que esse homem está sentenciado com a igreja, ou seja, a igreja sentenciou ele que não vai fazer mais parte do rol de membros daquela igreja, não é isso? E a igreja de Coríntios, meus queridos, ela não estava atentando para o que estava acontecendo na igreja. Você vê no versículo 1, você vê que Paulo fala que já ouviu falar que estava acontecendo prostituição na igreja.
né? Então não era um caso de um dia, dois, não, já vinha acontecendo. Era o pai ficando com a mulher, era o filho ficando com a mulher de seu pai, né? Isso era uma fornicação, prostituição, né? O filho ficando com a mulher do seu pai, e a igreja não fazia nada, né? Talvez aí seja uma madrasta, não é isso? E a igreja sabia e não fazia nada, não é isso? Aí Paulo, sabendo dessas coisas, escreve para a igreja de Coríntios, e ele diz: já sentenciei ele, eu presente no Espírito, e vós também. A sentença já está dada para ele. Mas a igreja de Corinto estava sendo conivente com esse pecado que estava acontecendo. Então, a Bíblia diz que lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, aquele que, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, a igreja estava cometendo um pecado de omissão, não é isso? Omissão. Não estava fazendo nada, sabia e não estava fazendo nada, não é isso? Aí o apóstolo, juntamente com a igreja em espírito, sentenciou esse homem, não é isso? E ele disse que a partir daquele momento ele estava entregue a Satanás. Ora, Jesus disse: se o teu irmão não te ouvir, não ouvir duas ou três, não ouvir a igreja, seja considerando como um publicano, né? Um gentil e um publicano, ou seja, um pecador. Foi isso que o apóstolo Paulo sentenciou, usou o mesmo princípio. Aquele homem, não é que Paulo entregou aquele homem a Satanás, ele já era de Satanás, não é isso? Aí, se alguém falar, não, mas é para a carne ser destruída e o espírito ser salvo no dia do Senhor. Que princípio é esse que as pessoas usam, que tem que expulsar uma pessoa da igreja para ele se regenerar, né? Não tem cabimento, não é isso? Mas, irmãos, quando Paulo fala que, eu vou até ler esse versículo com a igreja, quando Paulo fala a respeito, no versículo 5, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, esta carne, irmão, está falando não da carne daquela pessoa que foi entregue, né? Considerado como publicano e gentil, entrega a Satanás. Não é a carne dele, é a carnalidade da igreja, certo? Essa palavra carne aqui está se referindo à carnalidade da igreja. Esse espírito aqui é o espírito da igreja, é um coletivo aqui, certo? Quando o apóstolo fala que esse espírito é a coletividade, Filipenses 1, versos 27, e Atos 4, a partir do 32, você vai ver que tanto esse espírito como a alma é uma coletividade. Então Paulo estava se referindo à carnalidade da igreja e estava se referindo ao espírito da igreja, o coletivo da igreja, né, que teria que ser salvo, porque nós sabemos que quando a gente continua lendo a palavra do Senhor, você vai ver que no versículo 6 ele diz: olha, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então Jesus está usando aqui a festa dos asmos e explicando que uma massa, quem é a massa? A igreja. Mas um desse membro, se ele estiver com pecado, vai contaminar toda a igreja. Então por isso que teria que tirar esse fermento, né? Expulsar essa pessoa. Então esse espírito é a coletividade, não é o espírito nem a carne da pessoa que foi expulso da igreja, porque ela já está entregue a Satanás. Paulo estava pedindo para retirar essa pessoa, para a igreja ser salva. Se essa pessoa não é retirada, a igreja era contaminada, a massa era levedada, e aí se perdia tudo. É isso?
Então, a carne a qual o versículo 5 se refere, a carnalidade da igreja, o espírito, é a coletividade da igreja. Este homem já era de Satanás. Paulo apenas usou o princípio que Jesus usou e excluiu ele da comunidade, não é isso? Não fazia mais parte, né? Coisas que a igreja já deveria ter feito, né? Mas se omitiu. A igreja estava com o pecado da omissão. Por isso que nós lemos lá em Tiago, não é isso? Que quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse o pecado da igreja, era esse, a omissão, não fazia nada. Então, não é que esse homem Paulo entregou a Satanás, ele já pertencia a Satanás já, né? O que Paulo estava usando aqui, o que Paulo estava explicando, o cuidado de Paulo aqui era com a igreja para não ser contaminada. Ou tira esse ser dali de dentro da comunidade, né? Ou então toda a massa ia ser levedada, ia se perder todo mundo. Então o versículo 5 diz assim, ó: e seja entregue a Satanás para a destruição da carne, destruição da carnalidade da igreja que estava em pecado juntamente com esse homem, porque sabia que ele estava ficando com a mulher do pai dele e não fazia nada. A igreja estava inchada, soberbecida, Então Paulo diz, olha, essa carne tem que ser destruída, para que o espírito seja salvo, diz o Senhor. O espírito de quem? Da igreja, não daquele que saiu da igreja, não é isso? Louvado seja teu santo nome. Então, meus queridos, não é que Paulo tenha entregado esse homem a Satanás, ele já pertencia a Satanás. Olha, não quis, estava com um pecado na igreja, não se redimia. Então, ou tira de lá, ou toda a massa ia ser levedada, irmão. Isso é simples. Então, o versículo 5: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Carne aqui é a carnalidade da igreja que estava em pecado. O espírito aqui é o espírito da igreja, é um coletivo, como nós vamos ver que está lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, e Atos também, no capítulo 4, você vai ver a coletividade do Espírito. Quando a gente fala em Espírito, dependendo do contexto, é uma pessoa, mas tem contexto que é um coletivo, tá certo? Gostaria de pedir mais uma vez a você, que você pudesse se inscrever. Está aí logo abaixo desse vídeo, inscreve-se. Então aperta lá esse inscreve-se, você nos ajuda muito, você não paga nada por isso, só nos ajuda. E compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para outras pessoas. É uma forma de você evangelizar. O canal cresce, todas as semanas nós estamos gravando aqui 1, 2 vídeos, não é isso? Para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Graças a Deus.